Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez nós estamos trabalhando em cima do nosso site www.sotribunaljuri.blogspot.com. E o tema que nos traz aqui é o caso Isabela Nardoni. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma ideia, para que o senhor tivesse uma ideia de como funciona o Tribunal do Júri. De forma sucinta, nós já vimos, o Tribunal do Júri ele é composto por 7 pessoas leigas do povo. Vamos começar do começo, usando o caso Isabela Nardoni. Infelizmente, na sociedade, existe o chamado crime contra a vida, que é aquele crime em que um outro cidadão do meio social tira a vida de outra pessoa. Nesse momento, quando há perda da vida, a primeira coisa que tem que ser feita é se chamar a polícia, que passa então a trabalhar com um procedimento administrativo que é chamado inquérito. Nesse procedimento é preciso que seja isolado o local, né, e é feita toda a prova pericial. Alguma testemunha viu o crime? Alguma testemunha viu a autoria do crime? Tudo isso é levado em consideração. Vai se apurar se nenhuma testemunha viu, se não tem réu confesso, caso Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, a polícia vai começar então a fazer um processo de investigação. Eu gostaria de falar só um ponto que eu vi, inclusive, foi visto por mim na televisão, de que um vídeo feito de forma amadora no momento do crime, em que a senhora Cida Nardoni estava muito apavorada, a avó com certeza, todos gostavam da criança, e ela disse, pega o assassino, e uma das pessoas disse, a polícia já está fazendo a varredura, mas não se tem as chaves de todos os apartamentos. Por que não se tem as chaves de todos os apartamentos? Um diálogo entre uma pessoa e outra naquele vídeo que foi passado na televisão. Porque muitos deles estão alugados, ou os proprietários não estão aqui, ou estão em reforma. Foi isso que foi dito. Então, na realidade, eu pessoalmente, depois que eu ouvi esse vídeo que foi passado na televisão, eu não acredito, eu pessoalmente, como cidadão, como pesquisador, como estudioso, eu não acredito que houvesse essa varredura completa no apartamento, integral no apartamento. Outra coisa, uma revista de grande circulação nos mostra, está aqui, uma saída lateral, perdão, uma saída pelos fundos, olha, uma saída pelos fundos, que segundo informações da revista, não é vista pelo porteiro através da câmera. Hoje parece que já há uma modificação no edifício London com referência a essa saída. Então a possibilidade, não estou aqui julgando, nem inocentando, nem acusando, estou apenas comentando um fato para ver os ritos. Possibilidade de terceiro ou queda acidental, mesmo que remota, existe. Então é preciso cautela com referência ao julgamento. Eu pessoalmente penso no seguinte, penso no Brasil nós precisamos mudar a Constituição Federal, isso é um processo que demora legislativo, até porque é cláusula pétrea, para colocar a prisão perpétua. Isso aí é o ponto de pacífico, até porque não podemos mais ter para crimes de homicídio, crimes contra a vida, crimes cruéis, essa facilidade na execução penal. Porém, eu penso que a plenitude de defesa, até o trânsito em julgado do cidadão, ela deve ser exercida com absoluta, é o máximo, o cidadão tem direito a se defender ao máximo em todas as instâncias do Poder Judiciário. Só depois de condenado, aí sim é que eu penso em penas mais duras, inclusive sem o limite de 30 anos, isso é ponto pacífico. Bom, então eu tenho cautela porque de repente, foi a escola base em São Paulo, um casal de japoneses acusados. Aqui na Bahia teve uma moça que foi acusada de matar seus 2 filhos, ficou presa 4 anos. Depois provou sua inocência, não é? Provou sua inocência, foi aquele caso do Lula gordo, né? Da Ribeira, foi há muito tempo atrás. Nós temos um caso de um senhor que ficou 20 anos na cadeia, depois provou sua inocência. Então, infelizmente, os erros acontecem no ser humano. O ser humano é falível. Então, o que acontece? Quando ocorre um crime, nós vamos ter a materialidade delitiva. Materialidade delitiva. Nesse momento,
nós temos a materialidade delitiva, ou seja, ocorreu um crime de homicídio. Existe um corpo estendido. Esse corpo é a prova de um crime. Não tenho dúvida disso, é a prova de um crime. Ocorreu um crime, está ali. Né? Ou se foi uma queda acidental, ou um suicídio, ou é um crime. Então nós temos materialidade. Se houve um crime, materialidade do homicídio. Essa materialidade vai ter que ser unida. Vai ter que existir um liame. Liame é uma coisa que liga, um nexo de causalidade que possa ligar aquela materialidade a um autor ou autores, certo? Na fase do inquérito policial, o doutor delegado faz a coleta das provas. Então ele não julga, não há julgamento. Inclusive é chamada fase inquisitiva. Na fase processual, a fase acusatória. Vamos diferenciar. Na fase inquisitiva, ele apenas vai fazer a coleta das provas e não julga nada. Ele vai indiciar. Indiciar não é condenar. Indiciar é dizer: estes são os prováveis ou possíveis autores daquele delito em que eu encontrei a materialidade, em que eu formei o liame. E fiz todo o arcabouço probatório das perícias digitais. No caso de Isabela, não foi feito nas unhas da menina, está sendo muito bem arguído, porque nas unhas a menina, se for esganada, deve ter lutado. E se ela lutou, ficou fragmentos, microfragmentos. Nos Estados Unidos se tira até a unha das pessoas, do cadáver, né? Se tira e leva para o laboratório. Aí você vai ver essas cutículas. E aí você faz um exame de DNA. Não foi feito exame de DNA no Alexandre, não foi feito na Ana Carolina Jatobá, o Alexandre Nardoni, não foi feita a coleta das unhas da criança. Agora eu vi o advogado de defesa dizendo que, segundo ele, não foi feito, também estou passando informações que eu vi na mídia, não foi feita um fio de cabelo, análise de um fio de cabelo que tinha na tela de proteção. Então, na realidade, eu passo a crer que essas perícias não foram bem feitas. Evidentemente que o Instituto Criminalista de São Paulo é um grande instituto, nem vai deixar de ser por causa disso. Nem vamos deixar de ter grandes profissionais na área criminalística de São Paulo por causa disso. Se houve um erro, o erro é humano. Todos nós, eu falho, todo mundo falha, todo mundo é de carne e osso. Lógico que tem a vaidade profissional de não cometer o erro, mas é natural o erro, não vejo nada de anormalidade, né? Então, ocorreu, no meu modo de ver, uma precipitação e um erro, até mesmo pela pressão que sofrem os profissionais, tanto os delegados como os peritos, que sofrem quando quase de grande repercussão e podem acertar como podem errar, assim como o advogado pode acertar como errar, o juiz, o promotor, enfim, todos nós, todo ser humano é capaz de cometer isso. Não vejo nisso nenhuma normalidade. Terminado o inquérito, é o indiciamento. Do indiciamento nós vamos ao procedimento do júri, que é um processo judicial acusatório, que permite o contraditório, a ampla defesa, e no júri a plenitude de defesa, que é o máximo da defesa, porque estão sendo julgados por 7 jurados leigos. Na primeira fase, chamada bifásico, da instrução preliminar, e da acusação e da instrução preliminar, antigo sumariante. Desta fase para o tribunal do júri, onde chegou o casal, existe uma sentença interlocutória mista, que é chamada a sentença de pronúncia, em que o juiz, devido a indícios suficientes de autoria, leva o réu ao tribunal do júri, que é soberano nos seus vereditos, e é o que nós vamos... Hoje eu estou transmitindo diretamente, dia 26, são aproximadamente 20 minutos para as 10, estamos aguardando então a sentença. Aqui nós vamos levar o conhecimento a todos. E a minha ideia é que todos possam conhecer o Tribunal do Júri, principalmente que o Tribunal do Júri é Tribunal do Júri Popular. E todos devem conhecer. Não é? Inclusive, para amanhã ou depois, quando for jurado, possa conhecer tudo isso e melhor julgar. Eu acho que é por aí o procedimento que deve ser feito no Brasil. Muito obrigado e vamos ao próximo bloco.